Olá, seja muito bem-vindo ao portal T7 News, dando continuidade ao nosso quadro Os Caminhos da Política, Eleições 2024. Nós, do portal T7 News, trouxemos aqui ao estúdio um pré-candidato da cidade de Ubatuba, o nosso querido aí Vinícius Vasconcelos, também conhecido como Vinícius Patriota, em razão da sua antiga filiação ao ex-partido que se chamava Patriota. Sim. Vinícius é empresário, nascido em BH, rodou pelo Brasil em algumas cidades aí, e aportou em Ubatuba, aí onde frequenta desde 1978, e é eleitor de lá desde 1992, já teve alguma experiência política na cidade, foi secretário municipal, secretário de TI na gestão do Sato durante 3 meses, foi candidato a vice-prefeito em 2020, vice do GAD, correto. E aí agora se colocando como pré-candidato. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, Lima, obrigado pelo convite. Queria agradecer muito a oportunidade que você tem dado para a política em geral, né, para os candidatos, os pré-candidatos aqui do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É um prazer muito grande estar aqui, conversar com o seu público, estar nos assistindo aí, né? E estamos aqui à disposição para responder as perguntas suas diretamente ou até dos seus internautas, mesmo que posteriormente. Vinícius, você é ligado ao Patriota, mas esse partido não existe mais, né? Fez fusão aí, PTB, Patriota, e criou-se o PRD. Exato. Esse é o seu atual partido. Hoje ele está num processo de migração, né? Recentemente teve a aprovação pelo TSE, da né? fusão. Da fusão, onde criou-se um novo partido, que é o PRD, que é o Partido da Renovação Democrática, número 25, que está registrado. E saiu já a documentação nacional, recentemente saiu a estadual e agora está no processo das nomeações municipais. E fatalmente o diretório municipal ficará sob sua coordenação. Sim. Né? Eu tenho, apesar de recente, vamos dizer assim, no partido, né, porque eu me filiei a eles pela primeira vez, eu fui filiado a um partido e me filiei em 2020 com eles, 2019, 2020, e em razão do excelente trabalho que a gente conseguiu fazer na região, criamos grandes amigos lá dentro e eles entenderam o trabalho de liderança no Litoral Norte que a gente vem fazendo, então o processo natural efetivamente é de sair a nominato em breve. E você está com esse projeto aí de pré-candidatura à Prefeitura de Ubatuba? Sim. E quem é seu grupo ali na cidade hoje? Quem que a gente poderia enxergar e identificar ali, ó? O pessoal do Vinícius? Na realidade, hoje é mais identificado como as pessoas da direita, né? Eu sempre fui uma pessoa de posicionamento de direita, no sentido de conservador, de valores, de princípios, de pátria, de livre economia, né? Inclusive são características que já vêm até do próprio Partido Patriota e coaduna com aquilo que eu entendo como prática de vida mesmo. Acabei sendo responsável por todo o movimento da direita no Ubatuba, né? Foi sempre baseado no meu CPF, que tinha tentado toda a documentação anteriormente, dos atos e tal. Então, em geral, o que tem hoje é uma movimentação natural do grupo de direita que tem nos apoiado lá na cidade, né? Eu sou realmente novato, nunca tive pretensões políticas na minha vida e foi um processo natural que aconteceu. Eu recentemente acabei até fazendo uma live porque existiam muitos pedidos nos últimos tempos ou pessoas estimulando a vir, né, para o próximo pleito. E a gente sabe que a política não é um ambiente dos mais agradáveis, né, daqueles que orgulha a mamãe para que a gente faça parte. Em algumas cidades isso piora. Ubatuba tem provado que é uma dessas cidades, né, de que realmente os riscos são grandes para quem não gosta de fazer parte da velha política. Não é à toa que eu já tenho uma coleção de boletim de ocorrência de alguns casos de ameaça, de injúria, inclusive pelos meus posicionamentos, né? Mas a gente não pode se furtar a responsabilidade disso, e eu costumo dizer que como empresário, nós, empresários do Brasil, somos muito responsáveis pela situação que chegou à nossa nação, né? O nosso estado e até o nosso município, porque, de certa forma, sempre fomos omissos a participar das questões políticas, né?
como em geral eu brinco, né, que metade não presta e a outra metade está fazendo cursinho, né? Então, uma frase mexeu muito comigo, para dizer a verdade, até duas frases mexeram muito comigo. Uma é que na política não tem vácuo, se a gente não ocupar espaço, o vagabundo ocupa. E uma segunda situação, que é justamente da gente se dedicar para construir aquilo que a gente almeja de melhor, porque senão fica muito difícil, a gente acaba ficando refém. Eu entendo que Ubatuba, em especial, os empresários lá são muito reféns da política local. Eu posso falar por Ubatuba, mas isso deve acontecer em diversas outras cidades de médio e pequeno porte também. Dificilmente ele consegue se posicionar, porque quando ele se posiciona, ele acaba recebendo visitas indesejadas, de retaliações, vigilância sanitária, dificuldades documentais, cassação de alvará. Existem várias formas que o político medíocre usa para manter os empresários reféns. E como eu não tenho negócio em Ubatuba, economicamente eu não vivo de Ubatuba, eu me senti na condição moral e pessoal de representar uma classe, inclusive, que é a que faz a roda girar, né? Porque sem os empresários você não tem a geração de emprego e renda, você não tem o recolhimento de impostos, e eles ficam muitas vezes reféns, inclusive, da péssima administração, né? É um processo em cadeia, uma coisa vai destruindo a outra, né? E Ubatuba se destaca por ter muitos candidatos no pleito municipal. Hoje estima-se que são 17 pré-candidatos. Você vai chegar no momento de registro de candidatura mais de 10, pelo menos. Sim. Como você pretende se destacar nesse momento? Olha, primeiro, né, assim, uma cidade que a gente acaba, como eleitor, tendo sempre que escolher o menos pior, né? Porque é uma cidade que você, na realidade, tem vários nomes, mas não passa de uma estratégia política de um mesmo grupo que compõe o cenário político da cidade há décadas. Basta uma pesquisinha rápida em qualquer página de Google ou da própria prefeitura, que você vai ver que os principais nomes que constantemente estão concorrendo aos cargos são pessoas que já fazem parte de uma pasta ou outra em cargos de candidatos anteriores. E nunca surgiu um novo nome na cidade. Eu acabei aceitando o desafio como um novo nome, sem vínculo político nenhum, sem rabo preso com ninguém, sem fazer parte de grupinho que possa me coagir ou coisa do gênero, né? E talvez isso seja o que mais incomode a todo mundo, ao ponto até de algumas pesquisazinhas que fazem, ainda não registradas, etc., de preterirem o meu nome de aparecer, né? Porque quando você pretere, você tira a possibilidade de um nome aparecer, obviamente que, infelizmente, o brasileiro ainda tem uma certa dificuldade de votar adequadamente, no sentido de votar naquilo que acredita, e ele está votando contra alguém, então ele vai na segunda opção, né? Ou naquele que está ganhando porque, abre aspas, não gostam de perder voto, né? E é nesse cenário que até as pesquisas, em geral, são muito ruins, porque, infelizmente, existe manipulação de pesquisa e acaba fazendo a indução da população, às vezes, e ir para um caminho que não é o adequado para a cidade. E eu falo que quando a gente vota mal, a gente vende o futuro dos nossos filhos, né? Então eu venho com um discurso de ser verdadeiro com a população, de trabalhar, no caso de Ubatuba, infelizmente, a baixa estima da população. Falo muito isso. Nós temos uma população hoje que desacredita na cidade, desacredita na política, que você vê isso muito claro quando ele tem que enaltecer ou agradecer um político porque interviu na limpeza da rua dele, ou entampar um buraco na rua dele. Isso é básico, isso é uma obrigação básica de qualquer executivo. E quando você vê uma população tendo que agradecer esse tipo de situação, você vê que realmente ela está carente de uma política séria, de uma gestão adequada, correta, né? Que trabalhe efetivamente para o bem público, né? Para o bem de todos. Né?
E você teve uma experiência de ser candidato a vice-prefeito em 2020. Sim. Na chapa do GAD. Exato. E a colocação ficou em quarto lugar, né? Sim. E surpreendeu de uma certa forma, Sim. em razão até da novidade, né? Da falta de histórico político na cidade e por ser uma chapa puro sangue. Sim. Com todos pelo patriota ali. Uhum. O que você trouxe de experiência de lá para cá, de amadurecimento? Olha, primeiro que foi realmente uma escola, né? Porque eu nunca tinha feito a gestão de um partido. Foi a minha primeira oportunidade como presidente de partido e de conhecer um pouco mais desse trâmite todo, né? Porque ele é cheio de regras, de normas, de leis e tal. Então, realmente foi uma escola muito interessante. Para mim foi muito tranquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada e, no caso de partido, demanda muito essa necessidade de organização mesmo, né? Nós viemos com um histórico diferente de atividade. Por exemplo, na época, nós teríamos direito de vir com 15 candidatos a vereador, né? Agora mudou, a gente tem um teto, no caso de Ubatuba, de 11 candidatos por chapa. E mesmo tendo essa possibilidade de 15, nós tivemos somente 10. Ah, faltou pessoas? Não, tinham várias pessoas que poderiam ingressar na chapa. Mas uma coisa que eu procurei fazer com muito zelo foi ter um partido limpo na sua essência. Tanto no trâmite de tudo que ele fazia, como de todas as pessoas que por ele concorreriam. Eu sinto uma carência muito grande hoje de você ter partidos realmente dedicados a trazer o melhor para a população, né? Infelizmente, aceita-se às vezes, no caso pré-candidatos ou na época candidatos, por uma questão de liderança ou de números de possíveis votos e etc., e abre-se mão de alguns preceitos que para mim são básicos, como ter uma ficha limpa, ser uma pessoa correta, adequada, etc. Então, eu procurei trabalhar com esse zelo, e foi com esse mesmo zelo que eu acabei vindo pré-candidato a prefeito, mas que nunca foi meu objetivo. Meu objetivo era ter alguém que realmente somasse nesse quesito, né? Mas os nomes que apareciam não eram nomes que eu teria orgulho de assinar uma ficha. Então eu optei de colocar o meu nome junto com o dele, sabendo até que, abre aspas, o que menos importava naquele momento era o nome do vice, né? Mas que era um grupo limpo e coeso, eu não tenho a menor dúvida disso. E você comentou que o Ubatuba tem essa característica. São várias lideranças políticas, mas todos se conectam de uma certa forma ao longo do tempo. Sim. Uma teia que um já trabalhou com o outro, que indicou o outro, que já compôs. E como você pretende trabalhar a questão de alianças políticas de Ubatuba tendo visto esse cenário? Bom, depende do que a gente possa estar entendendo aqui sobre alianças políticas, né? Porque eu acho que se o propósito for o bem da cidade, eu estou aberto a qualquer tipo de conversa. Agora, a aliança meramente partidária para colaborar com situações que sejam de interesses individuais, isso está fora do meu alvo, do meu target, né? Eu costumo dizer o seguinte: eu coloco o meu nome a pleito não é para fazer igual aos demais. Eu coloco o meu nome ao pleito para poder fazer diferente dos demais. Já diz a velha frase, né? Você não consegue um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E eu procuro fazer diferente. Tanto que até agora, por exemplo, eu busquei trabalhar lideranças de bairro e sempre trazendo a conscientização, né? Eu acho que o que falta para a população em geral é essa conscientização, porque não adianta nada suprir uma necessidade num ano eleitoral e passar fome 3 anos, ou passar os mesmos problemas de falta de saúde, de falta de saneamento, de falta de segurança pública nos demais anos da vida dele. É onde eu falo que vende-se o futuro dos filhos, né? Nós temos uma cidade onde praticamente nada funciona como deveria funcionar. Nós temos uma saúde que é reconhecida ruim na nossa cidade. Não só pela população, mas pelo Brasil inteiro que frequenta a cidade. E ninguém trabalha a raiz do problema,
né? Nós temos um problema na educação, que falam, citando a educação, inclusive dos últimos 10 prefeitos que nós tivemos da cidade, acho que 8 foram professores, né? Nada contra, mas não está dando certo. Não está dando certo. Se você olhar uma gestão, eu não chamo um professor para me defender no judiciário, eu não chamo um advogado para fazer uma cirurgia, né? Eu acho que cada coisa no seu quadrado, né? Beleza, então nos últimos 8 foram professores e nós nunca conseguimos atingir a meta do IDEB em nenhum dos anos. Então, peraí, se aquilo que eles entendem não funciona, imagina aquilo que eles não entendem, que é uma gestão de processo, que é motivar um time para poder trabalhar com coesão, né? É um turismo que tem que funcionar, uma sinalização turística, uma mobilidade urbana, uma segurança pública, uma descentralização das estruturas do município, porque nós temos um município com 100 quilômetros de extensão, praticamente, que equivale de São José a Lorena. Nesse trecho você tem 9 cidades, 9 prefeituras, 9 delegacias, 9 hospitais, 9 tudo. E nós temos isso tudo numa cidade que se concentra no centro. E o resto da população sofre com o descaso, que é só procurada de 4 em 4 anos. E acaba caindo no engodo, né? Porque ninguém muda a sua característica em pouco tempo e vai voltar a fazer as mesmas práticas do passado, porque são pessoas formadas na velha política. É assim que eles sabem fazer. Então, eu pretendo fazer tudo diferente. Desde a minha pré-campanha, venho fazendo isso. Na campanha, pretendo fazer diferente também. E durante a gestão, com certeza, vai ser diferente de tudo que a população já viu. E você tem conhecido na cidade por fazer muitas denúncias de corrupção. Sim. Né? E nesse sentido, Ubatuba tem se mostrado uma cidade perigosa. Sim. Tendo vista hoje a ausência de 3 vereadores na Câmara Municipal, afastados do mandato. Sim. Suspeita aí de envolvimento em atos de corrupção que estão sendo investigados, inclusive com suspeita de assassinato de um dos denunciantes. Sim. Como que é para você viver essa realidade? Não é fácil. Inclusive, eu demorei muito para oficializar a minha pré-candidatura a prefeito. Não tenho receio nem nada disso, até porque eu, como cristão, creio que tem alguém cuidando da minha vida em todos os momentos. Mas eles jogam muito sujo, realmente, sempre fizeram assim, né? E já houveram ameaças, e eu penso muito na questão da minha família, né? Eu tenho 3 filhos, sou um homem casado há 22 anos com a mesma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos maravilhosos, por sinal um está aqui comigo, veio me acompanhando, né? Então a gente pensa muito nisso. Mas eu tenho argumentos, e quem não tem argumento é que parte para a violência, parte para a coisa errada, né? Se a gente sucumbir ou se a gente se colocar temeroso a esse tipo de posicionamento, a gente vai continuar sendo escravizados e reféns de uma política. Alguém tem que sair dessa caixinha e tentar encarar. Eu acredito que, infelizmente, né, o assassinato do William Germano foi realmente uma situação muito triste, né, para a história da nossa cidade. Acredito que toda essa movimentação, porque o Ubatuba está sempre na mídia, infelizmente pelos motivos errados, né? E a gente tem que reverter isso daí. Eu acho que isso tudo também vai acabar minimizando essa ganância e essa sede de muitas pessoas que estão na política lá. Porque hoje existem olhos voltados para o nosso município, né? É óbvio que eu tomo todas as cautelas possíveis, né? Mas eu não vou deixar de falar verdades ou de trabalhar em prol da verdade, né? Eu barrei a PL da verticalização, eu fui a pessoa que assinou o documento contra a PL da verticalização. Existiram lá 4 ou 5 prédios embargados por uma denúncia enquanto eu estava como presidente do Instituto Ubatuba-Sim, que é um instituto que eu sou sócio fundador. Fiz várias denúncias do Ministério Público
Infelizmente, não vieram as informações como deveriam, mas eu tenho cenário ali de alguma coisa muito equivocada ou muito estranha na compra de diversos materiais da educação, livros didáticos, etc. Eu tenho isso tudo planilhado com equipe, etc. Né? Agora, é muito difícil para um cidadão comum, porque hoje eu me coloco na condição de cidadão comum, né, de realmente trazer alguns resultados com relação a isso. Ubatuba tem muitas leis não aplicadas. As leis existem, mas não são aplicadas e nem mesmo fiscalizadas por quem deveria. Se você fizer um retrocesso aí na história do último ano de Ubatuba, todas as denúncias graves, né, que tiveram resultado efetivo lá, não partiu nenhuma vez do legislativo. Sempre foi uma denúncia de um cidadão da cidade e que gerou repercussão, e aí eles não tiveram como ficar omissos. Mas que nós temos um quadro de vereadores também há muito tempo, sendo generalista, né, omisso nas suas funções, isso é fato. É perceptível. Fiscalização de contas públicas deveria ser o princípio básico daquilo que eles tinham que fazer. Vou dar um exemplo para você. Nós temos lá a questão do estádio municipal. 3,5 milhões, 3 milhões de verba que foi direcionada de emenda para a reforma do estádio municipal. Inicialmente pensou-se em demolir o estádio e construir novo. Iria se gastar 2,5 milhões. Com a saída do secretário, então Marcelinho Carioca, que foi quem conseguiu a emenda na época, reverteram o projeto. Não vamos mais demolir, vamos reformar. Em tese, para gastar menos. Custou mais caro, gastaram os 3 milhões de reais. Aí contrataram uma empresa de Pouso Alegre que existia 2 anos de existência dela, efetivamente no papel. E você vai num Google Maps da vida e você vê que aquela empresa tem como sede um estacionamento de uma oficina mecânica. Aí eu ligo para o delegado do CREA, nunca ouviu falar da empresa. Você entra num site recém-feito. Erros de português gravíssimos. Até para quem é engenheiro, metro linear é M, de metro, né? E lá no site, tudo lá de metro linear estava como ml de mililitro. Nenhum engenheiro vai confundir mililitro com metro, né? Acredito eu. Espero que não, né? Espero que não. Beleza. Destruíram o estádio. Não acabaram e nem vão acabar com esse estádio em pouquíssimo tempo. Mas no primeiro ano já compraram ar-condicionado, geladeira, o carrinho de golfe para retirar o jogador do campo, todo equipamento de conforto, inclusive cortador de grama, não compraram o certo, compraram o mais caro errado. Todo esse material foi comprado no primeiro ano, antes de terminar a obra. Vinícius, às vezes foi uma excelente oportunidade de negócio e comprou barato. Não foi o que aconteceu. Passaram-se 5 anos disso, já perdeu a garantia. Se bobear, ninguém sabe onde está esse material. Quando vai usar, ele não vai funcionar. Isso é descaso com o dinheiro público. Eu fiz uma denúncia há um tempo atrás também. Foi feito um leilão de frota de veículos da prefeitura em 2021. Aí eu peguei como exemplo lá uma ambulância. Entrou no valor de 200 mil, em média, na prefeitura como uma doação, né, do deputado. Em 2001, eu fui buscar no Mercado Livre, nessas empresas em geral aí, do mesmo modelo, mesmo ano, com os mesmos equipamentos, etc., ela teria um valor de mercado a mais barata de 78 mil reais. Ela foi a leilão por 800 reais. 4 pessoas participaram do leilão, 3 eu nunca vi falar. Um era o vereador. Então, é difícil porque as pessoas acham que o desvio acontece em grandes números. E, em geral, acontecem nos pequenos números diversas vezes.
Então você está me dizendo que Ubatuba, o cenário é de malversação de recurso público e possível corrupção de maneira escancarada? Sim. Eu creio nisso. Infelizmente é o que a gente vê na prática, até pela falta de resultado para a população. Vinícius, e para finalizar, quem são seus deputados parceiros aí? Quem está acima de você em termos de instância partidária, aliança, que vai te dar esse apoio na sua pré-candidatura e na sua futura candidatura? Não tenho. Eu tenho bons amigos, alguns conhecidos, inclusive de outros partidos, mas como eu disse, eu nunca fui um ser político, não tenho a minha alma vendida para nenhum deputado, não faço campanha ou trabalho. Eu trabalho dentro de um planejamento estratégico, onde eu entendo que a eleição deste ano ela vai ser muito importante para o município, obviamente, né? Até uma analogia que eu faço, que o Ubatuba é um paciente sangrando dentro da UTI, né? Então a gente não pode mais chamar dermatologista, a gente tem que chamar um intensivista, ou o paciente vai morrer. Mas as eleições de 2024 elas são extremamente importantes para a próxima eleição de 2026. E é isso que a população também tem que ficar muito antenada, né? Eu não tenho deputado de estimação, eu não recebo favores, recursos, emendas e nem vou ficar me vangloriando de algo que é feito para o município. Se eu vier a fazer, eu tenho emendas que eu consegui para alguns setores lá da cidade, né? Mas que eu não fico dando publicidade, porque eu acho isso medíocre. Eu acho que isso é o que você dá com uma mão, você não tem que mostrar para a outra, né? Então eu tenho vários trabalhos sociais feitos, mas eu não preciso ficar provando nada para ninguém. Quem recebe sabe o que eu faço, né? E para isso para mim basta, né? Eu não sei qual vai ser o resultado da eleição, mas eu sei que eu vou chegar lá limpo, até para perder. Eu saio de cabeça erguida, com um trabalho bem feito, entendeu? Com a minha moral em ordem, intacta, porque não dá para vender o futuro dos meus filhos. Eu penso muito nisso. E na política nem sempre uma derrota significa uma perda. Você pode não ganhar o pleito, mas sair maior do que antes. Sem dúvida. Mas é importante também ressaltar o seguinte, eu não venho para ser um carreirista na política. Eu não tenho pretensões, porque o que eu vejo as pessoas falando, eu venho prefeito, depois eu venho deputado, depois eu venho não sei o quê, depois eu não tenho essas pretensões. Eu tenho a missão de hoje ser um pré-candidato a prefeito em Ubatuba. Se Deus assim quiser que aconteça, eu entro com a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Se porventura eu não lograr êxito, não significa que eu vou eternamente ser candidato, muito pelo contrário, eu não tenho essa pretensão. Perfeito. Vinícius, agradecemos sua participação aqui no Portal T7 News e estamos à disposição para mais debates futuramente. Muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, agradeço a receptividade e estou sempre à disposição do teu público, dos nossos queridos amigos lá de Ubatuba. Tem algumas ferramentas que eu tive o privilégio de trabalhar no marketing, como o feirão. E no feirão a gente tinha um negócio que chamava-se breca varejo, né? Que falava assim, não compre carro hoje, né? Você já deve ter visto isso nas mídias em geral, né? Eu sou um dos criadores disso daí. Então eu digo para a população, não compre seu político hoje, né? Aguarde, porque tem muita coisa ainda para acontecer, em especial em Ubatuba. Faça o seu planejamento, a sua pesquisa, avalie, porque você está falando do futuro da tua família e de uma cidade que vai estar toda a estrutura para que você se desenvolva e deixe de ser refém de políticas públicas. Você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal no YouTube, T7 News Jornalismo, para você ser notificado das nossas próximas entrevistas. Muito obrigado.